Fala, torcida vascaína, a gente está de volta mais uma vez aí com o nosso canal com mais novidades e notícias do nosso Vascão. Pessoal, tivemos atualizações aí quanto ao interesse do Vasco em um meio-campista do Atlético Paranaense. Vamos falar da situação desse jogador, como que está a possibilidade de negócio entre o Vasco e esse atleta. Vamos falar também aqui de jogadores que deverão ganhar mais espaços com o Fernando Diniz. Dois desses atletas aí estão sonhando com titularidades. Vamos falar aqui muita coisa no nosso vídeo. Também tem a busca do Vasco por mais um zagueiro, além de contratar o Carlos Cuesta. Foi confirmado que o Vasco busca ainda mais um zagueiro que atua pelo lado esquerdo. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, com a reformulação na zaga, o zagueiro Luiz Gustavo, que estava servindo a seleção sub-20 do Brasil, está tentando voltar aí a ter seu espaço no time titular do Vasco. O jogador muito jovem atuou em alguns jogos do Vasco nessa temporada, inclusive jogos da Sul-Americana, porém ele perdeu um espaço após o Fernando Diniz aí entrar no time do Vasco, começar a utilizar mais o Maurício Lemos, Lucas Freitas e o João Vitor, que já deixou o Vasco, e o Luiz Gustavo perdeu muito espaço aí no nosso time, né? Um jogador aí que muitos torcedores gostariam que ele tivesse mais sequência, que ele atuasse mais. E o jogador agora, com a brecha que abriu com a saída do João Vitor, se vê aí com a possibilidade de tentar lutar por uma titularidade no time do Vasco. Acho que seria interessante, cara, em vez de você ficar tentando todo o jogo com o Lucas Freitas, dá uma oportunidade pro garoto Luiz Gustavo. Agora com a chegada do Carlos Cuesta, um zagueiro de seleção colombiana, mais experiente, pode ser que ele ajude o Luiz Gustavo a melhorar o seu futebol e potencializar o jogador, né? Porque é sempre bom jogar com bons atletas. Se você formar uma dupla de zaga com um jogador de seleção colombiana, é diferente do que jogar com o Maurício Lemos, do que com o Lucas Oliveira, do que com o próprio Lucas Freitas e com o João Vitor, que já deixou o Vasco. É um cenário diferente, um zagueiro mais experiente, que já está acostumado a enfrentar Messi, a enfrentar Lautaro Martinez, enfrentar jogadores qualificados aqui na América do Sul, até mesmo jogadores da seleção brasileira, e com certeza a gente espera que o Carlos Cuesta seja um jogador incontestável na zaga. Aí do lado esquerdo, quem sabe se o Luiz Gustavo tivesse se saindo bem nos treinamentos, pode ser que ele ganhe mais oportunidades com o Fernando Diniz. Um jogador de seleção de base, né? Qualidade ele tem. A gente espera que ele evolua, já que é necessário o Vasco revelar jogadores, cara. Olha o Ryan aí. Se vende o Ryan, meu amigo, vai ser uma grana muito alta aí pro Vasco. Tem tudo para ser a maior venda da história do clube e esperamos que realmente isso aconteça. E é necessário revelar jogadores. É importante o Vasco trazer jogadores da base pro elenco principal. Sei que a fase do Vasco não é nada boa, pode correr o risco sim de queimar algum ou outro atleta aí da base, mas a gente espera que seja revelado jogadores. O torcedor tem essa expectativa na base do Vasco e esperamos que, quem sabe, o Luiz Gustavo ganhe mais minutos aí com o Fernando Diniz. Assim também com o recém-contratado que está de volta ao Vasco, Barros, né? O jogador que estava no América Mineiro, retornou aí ao Vasco e é um jogador que está vivendo a expectativa aí de voltar a, quem sabe, ser relacionado para algum jogo do Vasco. A tendência é que ele fique à disposição já no jogo contra o Santos, já que o atleta já está 100%, já está com o seu nome já no BID da CBF, registrado novamente como atleta do Vasco. E esperamos que ele tenha condição de jogo aí para o jogo contra o Santos, um jogo muito importante. Um jogador que vinha se destacando no América Mineiro e é mais um desses jogadores da base que por pouco o Vasco não deixa passar, né? O Vasco emprestou ele para o América Mineiro, só abriu o olho porque o Cruzeiro viu potencial nesse atleta, fez duas propostas a essa diretoria do Pedrinho e aí que o Vasco teve a ciência de que o Barros estava jogando bem no América. Aí fala, não, vamos trazer o Barros de volta. Recusou as propostas do Cruzeiro e ele está de volta ao clube, né? Melhorou o contrato e os salários do jogador e esperamos que ele dê resultados, né? Muitos torcedores já querem o Barros aí como titular, ali formando o meio campo com o Tietê e também com o Coutinho, no lugar do Hugo Moura, que eu acredito que o Hugo Moura será zagueiro nesse jogo contra o Santos. Vamos ver como que vai ficar aí essa formatação do meio campo do Vasco. Se o Barros, quem sabe, ganhar oportunidades, seria interessantíssimo ver esse jogador se desenvolver também com a camisa do Vasco. O Vasco tem que valorizar seus ativos, os ativos do Vasco estão na base. Esperamos que isso aconteça. A gente viu aí outro jogador que saiu do Vasco, que não voltou, mas que está lá no Avaí, o JP. No primeiro momento se destacou muito lá no Avaí. Não sei como que está agora o futebol desse atleta. Se alguém souber, comenta aí para enriquecer o nosso vídeo. Mas no primeiro momento ele teve destaque no Avaí. Um jogador que poderia ter sido aproveitado. Agora a gente não tem outro meia, a não ser o Coutinho aí no elenco. O Estrela está lesionado de novo. Seria interessante ter um JP no elenco para ele pegar mais bagagem também. O jogador só vai criando casca jogando, cara. Não adianta deixar o cara no banco, chamar de bagre, sendo que é um ativo do clube. O Vasco tinha que melhor produzir os seus atletas, melhor trabalhar os jogadores, para que não aconteça o que quase aconteceu com o Barros, né? O jogador poderia ir para o Cruzeiro,
praticamente de graça. Se o Vasco tivesse no mundo da lua, teria vendido o Barros aí, sem pé nem cabeça, uma transação que um jogador que seria importante para o nosso elenco atual, está na zona, e o time que até então era o primeiro colocado, viu potencial no Barros, e o time que estava na zona até então não tinha visto, né? Por sorte, a diretoria acordou e o Barros voltou ao time. Deixa nos comentários o que você acha, tanto do Luiz Gustavo e também do Barros, se são bons nomes aí para ganhar mais minutos com o Fernando Diniz. Bom, agora vamos falar do mercado do Vasco. Segundo o jornalista Joel Silva, o Vasco ainda busca mais um zagueiro nessa janela de transferências e um zagueiro que atue pelo lado esquerdo da zaga, de preferência um zagueiro canhoto. Segundo as informações, a diretoria do Vasco quer trazer esse zagueiro. A maior possibilidade de reforçar esse setor é com jogadores livres nesse momento. O Vasco não vai investir pesado em uma contratação de um zagueiro, como fez com o Cuesta, e sim vai tentar buscar nomes que estão livres, né? O Vasco perdeu uma ótima oportunidade de ir com o Rafael Tolói, está indo para o São Paulo, um jogador que estava sem contrato, jogador de seleção italiana que até outro dia jogou Eurocopa, meu amigo, estava na Atalanta durante muitos anos. Seria interessantíssimo esse nome ter vindo para o Vasco. Uma zaga ali com Tolói e Carlos Cuesta seria a melhor zaga do Vasco em anos. Só que infelizmente o Vasco não conseguiu negociar, não teve interesse na contratação do Tolói e acabou perdendo esse jogador para o São Paulo, assim também como o Balbuena, seria um outro nome interessantíssimo que estava livre no mercado, que fechou com o Grêmio. E além de jogadores livres, outros nomes que podem chegar ao clube, segundo o Joel Silva, são jogadores que estão atuando na segunda divisão, que poderia reforçar o setor defensivo. Não consigo ver grandes destaques assim na Série B em alguns zagueiros. Se alguém estiver acompanhando a Série B, comenta aí se tem algum zagueiro que seria interessante para estar vestindo a camisa do Vasco. Só que ao meu modo de ver, é interessante o Vasco buscar talvez algum nome que esteja livre, mas que tenha uma bagagem maior, né? Um jogador mais importante aí na sua carreira do que um jogador de Série B. E além dessa situação, por falar em Série B, né, o Vasco está interessado na contratação do meio-campista Bruno Zapelli, que está atualmente no Atlético Paranaense. Saiu uma informação trazida pelo RTI Sport que o Vasco teria oferecido alguns jogadores para conseguir a liberação do Bruno Zapelli. O Vasco teria oferecido aí o Leandrinho, o Matheus Cocão, o Jean Davi e Lloyd Augusto em troca desse jogador. Só que isso não aconteceu, o Atlético Paranaense teria recusado essa oferta aí do Vasco. E isso segundo o RT Sport, só que isso foi melhor apurado pelo jornalista Vinícius Fulan, que acompanha o dia a dia do Atlético Paranaense. Foi confirmado que realmente o Vasco sondou o Bruno Zapelli, mas não ofereceu nenhum jogador em troca. É uma negociação extremamente complicada, por mais que o Atlético Paranaense esteja na segunda divisão, mas o Zapelli é um jogador importante. A vira e mexe ele fica ali no banco ou como titular, mas ainda é um jogador importante, é o camisa 10 do Atlético Paranaense. E se ele vir para o Vasco, claramente chegará para ser aí o reserva imediato do Felipe Coutinho. Um jogador muito interessante, esse tipo de reforço que eu acho que seria interessante o Vasco ter no seu elenco. Quando não tiver o Coutinho, a gente poderia ter aí o Zapelli como substituto. Isso sim é ter melhores opções no banco de reservas, diferentemente do que você ter que improvisar o Nuno Moreira, ter que colocar o Benjamin Garré por ali, ou outros jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Vasco. Esperamos aí que realmente o Vasco consiga resolver, quem sabe, essa situação. É uma negociação extremamente complicada. A princípio, o Atlético Paranaense não estaria disposto a negociar, mas vamos ver se o Vasco tem interesse em contratar esse jogador ainda. E caso não consiga fechar com o Zapelli, torcemos para que venha outro meia, né? É necessário contratar um reserva para o Coutinho. Quando ele machuca ou quando ele não tem condição de jogo, é preciso ter um reserva, cara. Não tem esse jogador hoje no elenco do Vasco. Vamos ver se a diretoria vai intensificar, quem sabe, as conversas pelos Zapelli, que na minha opinião seria um baita reforço. Comenta aí o que você acha da possibilidade de chegada de mais um zagueiro aí, um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, e também, quem sabe, do Bruno Zapelli, que poderia ser uma possibilidade, o Vasco sondando a situação desse jogador, buscando talvez um acordo com o Atlético Paranaense. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado e é nóis!